É bom lembrar também que o termo oligofrenia, ele é muito amplo, ou deficiência mental é muito amplo, porque essa má formação da personalidade pode ter vários níveis, níveis muito graves e níveis muito pouco graves, muito leves. Por isso costuma se definir da seguinte maneira: o retardo, vamos usar o termo retardo mental, que é o termo da CID-10, quer dizer, o termo oficial. O retardo mental leve, o retardo mental moderado, o retardo mental grave, o retardo mental profundo. Isso depende do grau em que a personalidade parou no seu desenvolvimento, ou que nem começou no seu desenvolvimento. Por exemplo, o retardo mental profundo, a lesão cerebral foi tão grave que a pessoa, na verdade, não chegou a ter uma personalidade. É uma pessoa, ou seja, é um ser humano, com todos os seus direitos de ser humano, mas não forma uma personalidade, porque o cérebro foi muito lesado, não conseguiu servir como suporte físico para que se desenvolvesse uma personalidade. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas passam a ter uma vida vegetativa. Elas não falam, elas não andam, a excreção urinária e fecal é sem controle, elas não têm controle esfincteriano, elas muitas vezes são acamadas porque não têm condições nem de andar. Portanto, são seres que vão ter que ser cuidados, vão ter que receber cuidados para sobreviver, porque senão não vão poder sobreviver nessas condições. Até alguns anos atrás, essas pessoas morriam muito cedo, porque os cuidados eram muito complicados. Elas acabavam tendo infecções urinárias, infecções respiratórias, lesões da pele, as escaras muito graves, problema de sobrevivência, de nutrição muito grave, né? E acabavam morrendo. Hoje em dia não. Como nós podemos ter cuidados grandes de enfermagem, leitos especiais, cuidadores o tempo todo, essas pessoas podem sobreviver durante muitos anos, mas são profundamente lesadas. São, na verdade, não vivem, não têm personalidade e passam a ser um enorme problema para a sociedade e para as próprias famílias. Isso tudo tem que ser evitado o máximo possível para que não aconteça isso. Mas tem um retardo mental também moderado, o retardo mental grave. Nesse caso, não é essa situação de vida vegetativa. A pessoa atinge um certo desenvolvimento da personalidade, mas normalmente elas não são educáveis, ou seja, elas não têm capacidade mental para receber, por exemplo, a instrução primária. Elas não vão aprender a ler, não vão aprender a escrever, não têm escolaridade, ou a escolaridade é muito precária. Mas essas pessoas são treináveis, ou seja, elas não podem não ser transformadas apenas em peso para a sociedade ou para a família. Elas podem ser treinadas para tarefas simples, coisas muito simples, que não exigem grande capacidade mental, elas podem ser treinadas. E nós devemos ter instituições que acolham essas pessoas e preparem essas pessoas para que elas não sejam um peso para a sociedade. É claro que elas nunca vão ter autonomia, vão ter independência, porque falta muita coisa. Mas o mínimo de capacidade elas têm. Então elas podem ser, alguma utilidade elas vão ter para ela e para as outras pessoas. O retardo mental moderado, esse não. Esse realmente as pessoas podem receber algum tipo de educação. Talvez não passem muito da educação primária, nunca atingirão graus mais elevados de educação. Mas são treináveis, quer dizer, elas podem perfeitamente ser treinadas para funções simples, do tipo servente, faxina, coisas assim que não exigem criatividade nenhuma, coisa repetitiva. Até elas são boas para isso, porque elas suportam mais a rotina, a monotonia, que uma pessoa, digamos assim, normal não suportaria muito. Mas como elas têm pouca capacidade intelectual, como a personalidade é muito pobre, muito acanhada, elas suportam mais rotinas e coisas assim repetitivas. Então talvez elas possam ser usadas nisso, para não se transformar em peso para a sociedade. Tão autonomia como possível para essas pessoas. E o retardo mental leve, esse não. Esse realmente, como o nome está dizendo, é uma personalidade que quase que atingiu o seu desenvolvimento. Faltou pouco para atingir o seu desenvolvimento, mas ficou alguma alteração. Essas pessoas podem realmente desempenhar uma função social até adequada. Elas podem ter um bom nível de instrução,
saber ler, escrever, ter uma capacidade intelectual boa. Não serão nunca brilhantes, evidentemente, nunca serão gênios, nunca serão pessoas que vão dar grandes contribuições para a vida social, mas também não são pessoas que não vão depender dos outros. Se forem educadas devidamente, treinadas devidamente, elas podem ser autônomas, podem até casar, podem ter filhos. Evidentemente, têm dificuldades, precisam ser ajudadas, precisam ser orientadas, mas podem. Então é importante lembrar que esse diagnóstico de oligofrenia retardo mental é muito amplo. Dentro disso cabe muita coisa. E os profissionais que vão lidar com isso, que são os médicos, os psicólogos, os pedagogos, né, os professores especializados nisso, os fonoaudiólogos, muitas pessoas desse tipo, elas têm problema de linguagem, de fala. Então, às vezes, precisa uma fonoaudiologia para ajudá-las nisso. Alguns têm, por exemplo, problemas motores, paralisias, ou paresias, ou dificuldades de coordenação. Então, é importante uma fisioterapia, um fisioterapeuta entrar nisso também. E o serviço social também, no sentido de lidar com as próprias famílias, já que as famílias têm muita dificuldade de lidar com essas situações. A mãe, o pai, os irmãos têm dificuldade, não aceitam, rejeitam, agridem. E o serviço social pode ajudar, através de uma orientação familiar, de uma terapia familiar, ajudar as famílias a lidar com essas situações. Porque, como eu disse, são insolúveis. O ideal seria curá-las. Mas curar seria dar um cérebro novo. Como é impossível dar um cérebro novo até o momento, elas podem ser bastante ajudadas nessas situações. Isso, então, sobre oligofrenia.